Olá, olá galera, muito boa tarde. Meu nome é Douglas Santos e bem-vindos ao Estação 74, seu podcast da sétima e quarta arte, cinema e música. Estou aqui com meu queridíssimo amigo de sempre, que está sempre me acompanhando. Quem é você? Olá, meu nome é Bernardo Fontes, também já membro da rádio já há um tempinho. E vamos para mais um episódio, não é? Vamos para mais um episódio, meu querido amigo. E esse tema nos conforta muito, né? Nos conforta bastante. E eu queria saber de você, qual o tema? Me fala aí. O tema é o seguinte: recentemente houve no Ministério, foi recentemente retomada a discussão sobre esportes, os esportes eletrônicos relacionados ao videogame, se eles são considerados esportes ou não. Recentemente o ministro, que agora eu já não lembro o nome, porque o ministro eu nunca lembro o nome direito. É André Fufuca. André Fufuca, exatamente, ele deu o sinal verde para que, sim, seria sim considerado esporte. Isso quer dizer que possivelmente pode abrir oportunidades para muita gente que trabalha com esse ramo já há um bom tempo. Galera de League of Legends, de Counter-Strike, de Valorant, todo esse tipo de coisa pode ser agora aceita em questão de tipo carteira de trabalho, um monte de coisa que não tinha muito tempo atrás. Pode estar acontecendo a partir de agora. Isso, e ele inclusive foi contra o posicionamento da antiga ministra, né, dos esportes, a Ana Moser, né, que ela e o nosso queridíssimo, para alguns, né, presidente, deram depoimentos muito incisivos dizendo que consideravam o videogame algo nocivo, né, e que não se enquadraria. E aí o Andrezinho, ele já deu um posicionamento um pouco mais centrado, um pouco mais de quem entende o mercado e o quão importante o videogame é como atividade social e educativa para as pessoas e para a economia do próprio país. Então, nesse primeiro ponto, com esse depoimento antigo do nosso presidente e da Ana, já entra no nosso primeiro tópico, que tem a ver com um preconceito estrutural, né, não, meu amigo? Pois é, até porque assim, esse preconceito vem de uma parte muito, como é que eu posso dizer? Errado a gente sabe que é, mas vem também de uma parte que é um estereótipo. Porque, não, o videogame é nocivo, geralmente pensa nessa parte nociva do videogame por questão da violência. E a grande maioria dos videogames não envolve violência também, primeiro ponto. Claro, jogos que envolvem tiro em primeira pessoa, como o próprio Counter-Strike, famosíssimo aqui no Brasil já há muito tempo atrás. Claro que isso envolve uma certa violência, tudo mais. Só que assim, não deixa de ser só um videogame. Sim, com certeza. O GTA também, né? O próprio GTA é um bom exemplo disso, mas eu acredito que muitas dessas situações, né, desse preconceito estrutural relacionado ao videogame veio de uma mídia sensacionalista que muitas vezes se aproveitava de algumas tragédias que aconteciam, né, e tinha, sei lá, pequenas relações com o videogame, como a própria Record fazia isso sempre. A Record é quem... Né? Eu acho que até hoje ainda tem alguns casos, sim, na verdade. Em principal na Record. Sim, e aí eles se aproveitavam dessas situações para martelar na cabeça das pessoas sobre esses problemas, né, que era tudo culpa do videogame, que os jovens jogavam isso e aí causava essas coisas, sendo que ninguém tá falando do como os filmes podem ser uma influência também em relação a isso, ou como quadrinhos, tipo coisa. Ou qualquer coisa, né? Música, sabe? Ninguém tá aqui falando sobre isso, mas eu acredito que seja muito mais uma questão de ignorância e achar uma brecha, isso falando de antigamente, né, de uma forma de falar dessas minorias, né, porque hoje em dia isso não é tão presente porque a comunidade é muito maior, isso é muito mais aceito, eu observo dessa forma, e ninguém tolera, né? Mas essas coisas assim, as redes sociais estão muito mais
mais desenvolvidas para as pessoas não aceitarem essas coisas, assim como a gente falou no último podcast das adaptações, né? Que as pessoas não estão aceitando mais coisas ruins ou qualquer coisa, né? Hoje em dia o medíocre já não é mais aceito como era há muito tempo atrás. Uhum. Nesse caso, o medíocre seria justamente a visão antiga. Nesse caso, a galera não aceita mais a visão antiga porque a comunidade cresceu muito. Os jogos cresceram muito, né? As comunidades dos jogos cresceram de uma maneira que, digamos assim, dentro dessa questão toda de esporte, inclusive, o esporte é o quê? A competitividade dentro dos jogos. No fim das contas, o básico é esse. É o competitivo. No competitivo a gente tem o quê? Counter-Strike, League of Legends, cheio de campeonato, mundial, não sei o que lá. Valorant, que é mais recente, mas ainda assim já tem sua força também. E o Brasil já foi campeão. O Brasil já foi campeão também. Então, tipo assim, a competitividade no videogame várias vezes vai vir do próprio jogo, como é o caso desses 3 que a gente citou agora. Sim. Mas vai ter alguns outros casos que a própria comunidade vai incentivar a competitividade dentro do videogame que não tinha esse intuito, por exemplo. Sim. Digamos, a galera que faz speedrun, que é pra você terminar um jogo na velocidade mais rápida possível, que você termina um jogo em tipo 30 minutos, um jogo que dura 8 horas pra acabar, mais ou menos. Sim. Isso é uma fonte de competitividade, porque a galera compete pra ver quem é que consegue o menor tempo, já há muito tempo. Sim. Esse tipo de coisa. Assim como nos esportes, né? Tipo, acredito que os esportes, eles foram criados de, sei lá, coisas cotidianas e aí eles desenvolveram competitividade relacionada a isso. A corrida não deixa de ser um querendo correr mais do que o outro. E hoje agora tem regras, tudo no negócio, modalidades. É a mesma coisa com videogame. A competitividade dentro de videogames, no fim das contas, foi gerada pela própria comunidade com o passar do tempo. Sim, e aí a gente esbarra num ponto, né, que muitas dessas falas relacionadas a preconceito também, além do sensacionalismo, né, que a gente falou dessas mídias, a gente fala também pessoas que são contra, elas pautam um argumento relacionado a, tipo, quem joga videogame não desenvolve habilidades como atletas, ou não, né, tipo, me ajude com os termos que eu estou... Não desenvolve habilidade como atleta, não desenvolve habilidades cognitivas, não desenvolve tomada de decisão, esse tipo de coisa, assim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que é porque, assim como o fator ignorância, né, e junto com o preconceito, as pessoas acham que pessoas que jogam competitivamente, pessoas que jogam de verdade, é aquilo ali. É só, tipo, a pessoa entrar, jogar um joguinho, não. Assim como qualquer profissão, as pessoas que são profissionais nessas coisas, elas têm uma rotina extensiva de treino e de disciplina, né, pra se desenvolver na sua área, e o videogame não poderia ser diferente, né? Pois é, você pode enxergar isso bem como uma empresa. Uma empresa vai ter uma estratégia de trabalho, no fim das contas. Dentro do videogame, competitivo principalmente, você tem uma estratégia também da equipe. Sim. A estratégia da equipe é, se ela não é seguida, não dá certo. Se ela é seguida, muito provavelmente está acontecendo alguma coisa boa lá dentro. Sim, com certeza. E aí, gente, a gente tá falando dos benefícios não, né? A gente não chegou nesse ponto ainda. Mas a gente tá falando em desenvolvimentos relacionados primeiramente a jogos competitivos, que é a sua inteligência, você pensar rápido, certos tipos de conhecimentos específicos para esse tipo de jogo. Mas se a gente vai abranger para jogos de história, para jogos de experiência, digamos assim, isso aí já vai para um outro âmbito, porque o videogame ele proporciona certas imersões de histórias que eu arrisco a dizer que o cinema às vezes não consegue alcançar. Um exemplo grande disso daí, eu sou muito fã dessa franquia de jogos, inclusive, que é Final Fantasy. Eu sou fãzão de Final Fantasy e eu digo sempre, eu gosto mais de alguns jogos de Final Fantasy do que séries inteiras de filmes. Eu gosto mais. Porque a história é toda bem desenvolvida. O universo, a criação de mundo é toda bem desenvolvida também. A maneira que a história é contada, embora seja
claramente não ocidental, que é o que muita gente tá acostumada, é muito charmosa também. Porque é algo que atrai, é algo que toca na pessoa que joga videogame, que normalmente é uma pessoa jovem e que foi feita pra essa pessoa jovem, essa maneira de contar a história. Sim, com certeza, mano. Mesma coisa de Legend of Zelda e mais um monte de coisa aí. Dark Souls também tem uma boa contagem de história. Dark Souls de uma forma mais diferente, né? Sim. De desafiar você até os seus limites e tudo Pois mais. Pra mim, o jogo mais recente que me bateu essa sensação assim foi The Last of Us 2. The Last of Us 2. Eu não joguei o 2, mas eu joguei o primeiro todo. Cara, o The Last of Us 2 é uma experiência única de você jogar e você assistir. Porque o jogo, inclusive existe muito uma discussão sobre quem jogou o jogo, se o jogo ele foi estendido demais, né? Porque o jogo basicamente é uma espiral de sofrimento. Basicamente, né? Tipo, no 1 também tem essa questão, mas só que não é que nem o 2, pelo que eu soube. Acontecem coisas traumáticas, muito mais traumáticas, além de você estar vivendo num apocalipse, né? E aí... isso é estendido, mano. Você tem perspectivas diferentes na história. Eles abordam a narrativa de uma forma fantástica, com tipo você... então, eu tô seguindo essa história, eu odeio essa pessoa, mas aí você é colocado pra jogar com essa pessoa. E aí você fica tipo, tá, mas eu odiava essa pessoa. O que é que eu faço agora? Eu não odeio mais ela. Como é que eu vou continuar? E aí você passa a questionar a outra pessoa que você estava jogando antes, né? Tipo, porque ele justamente mostra que a vida tem diferentes perspectivas, tem diferentes visões e as pessoas fazem as coisas por um motivo. Então, o clímax do jogo é estendido, tipo, de propósito, tá ligado? Mas acontece. E aí, esses jogos, né? Esses grandes jogos... Eles impactam a gente e impactam a indústria também, né, mano? Porque é uma parada gigantesca hoje em dia. Um exemplo de um jogo que impactou a indústria de um jeito bem forte recentemente foi Baldur's Gate 3. Baldur's Gate. Teve gente, inclusive, outra coisa de competição em jogo, só que nesse caso é competição de empresa, né? As empresas dos jogos que não são a Larian, que foi quem produziu o Baldur's Gate 3... estavam reclamando, dizendo que Baldur's Gate 3 definiu padrões não realistas de como fazer um jogo no futuro. Caraca, mano. É tipo, sei lá, que eu soube esses dias que o Arnold Schwarzenegger parou de competir porque ninguém ganhava dele. Mas isso é verdade, tá inclusive. Ligado? Ele parou de competir em fisiculturismo porque ninguém ganhava dele. Tipo isso. Os caras, tipo, criam um padrão novo, absurdo, que, tipo, né? Todo mundo tem que copiar. Tipo Barbie. Vai tentar copiar. Né? Mas é isso, mano. Videogame, realmente, eles alcançam outras coisas. Mas eu queria saber de você, meu amigo. Isso não está na pauta, mas tá mais ou menos. Queria saber que impacto o videogame, chega me embolei, traz na sua vida. Trouxe muita coisa, porque assim, na verdade, eu só fui realmente começar a jogar videogame pra valer mesmo. Foi tipo que criança, mas não era tipo como muita gente joga, que joga tipo já desde pequenininho. Não, eu comecei realmente a jogar, tipo... O meu estilo favorito de jogo é RPG. RPG japonês, ou então RPG normal, tipo, digamos, Elder Scrolls, tipo Skyrim, Oblivion, essas coisas. Eu gosto muito, Fallout também. Quando eu realmente comecei a jogar pra valer, foi no PlayStation 1 ainda, que tava jogando Digimon World 3 no PlayStation 1. Foi o primeiro jogo que eu realmente fiquei investido em tudo, no caso, né? Porque eu sempre fui muito fã de Digimon, sempre gostei muito de videogame em geral. E a história era legal. As mecânicas do jogo eram simples, eram diretas ao ponto também. O jogo era difícil em certos pontos. Na maioria das vezes, o início, inclusive, era muito complicado. Mesmo pra uma criança de, tipo, 8 anos de idade. Né? Então, tipo assim... E partindo daí foi passando pra Final Fantasy, foi passando pra Phantasy Star, que eu joguei um pouquinho ainda, passando pra um dos meus favoritos até hoje, que é Lufia 2, no Super Nintendo. Eu basicamente fui atrás ainda, né? Fui de emulador, aí depois comecei a jogar Pokémon, esse negócio todo.
E o que é que me atraía nesses jogos? Era a questão de, tipo, a estratégia, desafio e, acima de tudo, fora Pokémon, porque Pokémon nunca teve uma história 100%, só na quinta geração, mas acima de tudo a história que era contada nos jogos. Sim. Mesmo eu sendo uma criança que não sabia inglês direito, eu sabia o suficiente pra poder entender o que estava acontecendo. Sim, caralho. Né? Então, o que o videogame proporciona pra mim é a experiência de, tipo, ver uma história de maneira diferente e inspirar que você crie novas histórias. Inclusive, o videogame, o Final Fantasy principalmente, foi o que me deu mais essa abertura de portas pra eu começar a jogar RPG de mesa, fazer mesa de fato, mestrar esse negócio todo. Se não fosse videogame, eu não estaria fazendo essa coisa agora. Eu não teria feito cinema, Sim, por exemplo. Cara, tocou num ponto muito importante. Pra mim, cara, eu comecei desde bem cedo, né? Eu jogava com meu pai tinha um computador e tudo mais. E aí, o Mario da vida, os Sonics da vida. Joguei muito Sonic, viu? Apaixonado, Joguei cara, por Sonic. esses jogos. Mas eu cheguei a jogar em Lan House por muito tempo. Eu joguei até pouco. Mas joguei muito CS em Lan House. Tentei jogar um tempinho Warcraft também, mas não era pra mim não. Warcraft é uma das poucas coisas que eu não conseguia jogar. Jogava Half-Life também. Eu joguei muito um pouquinho bom. também. Mas o jogo que eu sempre quis jogar, e quando eu consegui me deleitar desse jogo, e ele me marca até hoje, é God of War, cara. Pô. Ou como chamam alguns, as más línguas, o bom de guerra. O bom de guerra. Cara, esse jogo pra mim, ele pegou uma coisa que eu já me interessava muito, que era a mitologia grega. E ele, tipo, tá lá, velho, tudo, sabe? Tipo, um jogo de ação, a forma que ele conta. E aí, mano, pra mim é minha saga favorita de jogos até hoje, mano. É tipo, boa. Tá na minha pele, tá ligado? Literalmente, né? Literalmente. E aí, tipo, o jeito que eles fizeram a mudança, né, do estilo do jogo no de 2018 é incrível. Foi 2018, foi? Foi. Eu achei que tinha sido depois. Tem muito tempo, né, mano? Tem muito. Eu achei que ia ser tipo 2019, 2020. Não, 2018. Nossa, o que foi do já nórdico? Isso. Eu achei que tinha sido depois, velho. Não, 2018. Mas, rapaz. Joguei tantas vezes esse jogo. Já platinei mais de um. Nossa. Enfim. Eu só joguei o de PSP, velho. Que não era nem meu PSP. Eu zerei todos. Também nem era meu. Mas eu queria, tipo, ir por esse lado que você falou, cara. O videogame, ele foi a primeira obra a clicar na minha cabeça do quão as histórias são interessantes, do quão as narrativas, elas te guiam de uma forma que você fica totalmente imerso. E aí foi o meu primeiro contato e de deslumbre, né, com a arte, cara. Eu acho que se eu não tivesse esse contato com videogame, eu não faria cinema, com certeza também. Eu sei que são mecânicas diferentes, mas também é audiovisual, né? Uma coisa que me deu deslumbre, inclusive, foi primeira vez jogando o lendário, né? Final Fantasy VII. Spoilers pra um jogo que é literalmente da minha idade, 26 anos. Sabe? 97, né? O momento da morte da personagem Aerith, ou Aerith, chamem da maneira que bem entenderem, que foi um choque. Um choque absurdo. Porque foi literalmente do nada. E foi muito marcante. Que chega depois, mesmo ela depois dela ter morrido, a morte dela ainda fica muito importante. Reverbera, né? Reverbera durante o resto do jogo inteiro. O jogo de 3 discos. No PlayStation 1. 3 discos. 3 discos. Era assim antigamente, viu, galera? Se vocês não sabem o que é disco, pesquisa aí no Google, certo? Disco é uma basicamente parada eram circular. jogos que na época eram grandes demais, não dava pra colocar em um disco só, ou então em um, digamos, um arquivo só de computador, né? Uma pasta só no computador. Aí, Final Fantasy VII era o caso. Eram 3 discos, Final Fantasy VIII eram 4 discos, era um negócio desse. Os discos, se eu não me engano, os básicos antigamente era 4 GB e tinha um de 8, né? Que era mais caro. Tinha 4. Assim. Era 4.7 e acho que era 2 GB. Era 4.7 e 2 GB. E aí é isso, galera. Era dessa forma, não tinha nuvem não.
tá bom. Hoje em dia é melhor, né? Não, era 4 GB mesmo e era um de 700. De Final Fantasy na época acho que era de 700 ainda. 700 MB? Uhum, 700 MB. Não 700 GB, viu, galera? É. Mas é isso. Eu acho que a gente falou muito bem, né? Você quer deixar um recado final? Uma mensagem Sobre a mais? recados finais. Joguem mais videogame e lembrem sempre de uma coisinha. Esportes chegaram já e não é de hoje não, porque assim, um exemplo bem claro de competição, de videogame, essas coisas assim, é o próprio Brasil. O Brasil tem sido o melhor em Counter-Strike já há muito tempo. A gente lembra sempre do magnânimo, né? Fallen, grande Fallen. Não sei quantas vezes campeão já, não lembro mais. É. E desde a época do Counter-Strike 1.6, é sempre o Brasil que dá essas coisas. Outra coisa, o próprio cenário de League of Legends aqui no Brasil também sempre foi muito forte. Desde que chegou aqui no Brasil o jogo, já tinha galera, já tinha time. Já tinha time formado, já tinha time que ia pro Mundial, no fim das contas. A PEN, direto às campanhas da PEN no Mundial. Todo mundo lembra da época que, pelo menos quem acompanha, tipo eu, né? Eu não jogo mais, só que eu ainda acompanho. Uhum. Outra coisa sobre esportes, mesmo você parando de jogar, o competitivo ainda é chamativo. Sim, cara. Porque é gente que tá representando o seu país jogando. Aí, tipo assim, o BRTT, no último jogo da PEN, o que é que ele faz? Dá instalock imediato em Draven contra a TSM. E eles fazem o que? No último jogo que eles já estavam eliminados, eles eliminam a TSM. Em um jogo maravilhoso. Olha. Então, assim, o esporte é importante por causa disso, porque ele traz coisas muito marcantes para o cenário de qualquer jogo competitivo. Não é só, tipo, pra uma pessoa, pra várias pessoas, é pra comunidade inteira. Que se importa, né, mano? É. Como você citou o Valorant, mano, o Valorant tem menos de 3 anos de existência o jogo. O Brasil já é campeão mundial. Pois é. A Loud, ela tinha menos de 1 ano de formado e eles foram campeões mundiais. Então, assim, E com essa é muito aprovação, legal, a galera pode ir muito mais longe. Sim, eu ia falar que é muito legal você assistir uma coisa e você torcer, sabendo que você consegue fazer também. Pois que você tá mais próximo. Porque às vezes você, sei lá, cagando regra aqui, tá, galera? Você tá olhando um esporte, você tá olhando um atleta de alto nível, digamos assim, e é um pouco mais difícil de você se enxergar, né? Pois de você é. ver, tipo, sabe? E sendo com videogame não, tipo, a maioria tá mais acessível, né, pras pessoas, pra você ir lá. Até porque a maioria desses jogos que são competitivos são jogos gratuitos pra você jogar. Gratuito. A grande maioria é gratuita. League of Legends, Valorant, Counter-Strike, até alguns que, tipo, MMO. Tem um monte de MMO que é de graça. Sim, Genshin Impact você pode jogar de graça, Sim. por exemplo. mas não jogue. Não jogue. É isso, eu acho que esse é o recado final, certo? Jogue mais videogame, falem pras pessoas, vão passando para os seus parentes mais velhos. Eu acho que a melhor forma de combater o preconceito é você falar, né? É você expressar o que você sente, como você se importa, porque se não der certo, pelo menos você tentou, né? Pois é. E é melhor tentar do que não fazer nada. É um pouquinho ruim às vezes falar, tipo, se não der certo, mas você tentou. Mas no fim das contas, o videogame é isso. Se não der certo, você vai tentando até dar certo. A galera tentou por tanto tempo que hoje em dia a gente não tá discutindo, é culpa do videogame a pessoa morrer. Não. A gente tá discutindo se pode virar um esporte, cara. Pois é. Imagina esse passo. Isso é um passo muito grande. Sim. E agora isso tendo uma aprovação no Ministério, é um passo maior ainda. Sim, com certeza, com certeza. E eu acho que é isso, né, meu querido? Muito obrigado. Muito obrigado a você pela sua presença. Falar de um assunto agradável e importante. Só assuntos maravilhosos aqui, né, nesse programa. E é isso. Quer falar mais alguma coisa nesse final? Não? Um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver ouvindo. É isso. Valeu, galerinha. Valeu. Tamo junto. Esse podcast é um produto audiovisual produzido pela Rádio Universitária da Unijorge, a Rádio Já. Produção por Douglas Santos e Bernardo Fontes.
Roteirização por Douglas Santos, gravação por Gerson Lustosa. Nos sigam nas redes sociais, @nucleoj e @radio.já.